Boa noite, já estamos online, uma boa noite na paz do Senhor para você, que já está aí conectado conosco, nos acompanhando, e hoje, sexta-noite, mais um dia de bate-papo, e hoje o assunto é um assunto muito interessante. O assunto do nosso bate-papo hoje é sobre conflitos familiares, nós já vamos falar o porquê, mas eu quero já incentivar você aí a abrir o chat, já ir comentando, se tiver perguntas ao longo aí da nossa conversa, esteja nos enviando, e pega já o link e já compartilha aí nos grupos de WhatsApp que você faz parte, para que várias pessoas estejam hoje aqui com a gente, ouvindo, aprendendo, dando também as sugestões, porque todos nós estamos aqui para crescer diante de um assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias. Mas é claro, antes de tudo, nós vamos fazer uma oração, iniciar com oração, porque oração é tudo de bom. Vamos pedir a bênção, a sabedoria divina, para que esteja nos conduzindo nessa conversa e que, de fato, nós possamos alinhar o nosso coração com os propósitos de Deus também para as famílias. Hoje está conosco aqui o pastor Alessandro Aguiar, já estava com a gente na última bate-papo sobre pornografia, o pastor Black também estava conosco, e hoje está também o pastor Sandro Aguiar, que vai nos abençoar, e só cuidar para você não confundir, né? É Alessandro Aguiar e Sandro Aguiar, são meu irmão, né? Você pode ver que são bem parecidos um com o outro, né? Principalmente o cabelo, assim, muito parecido. Só dizendo que o original sou eu e ele é o genérico. Tá certo. Pastor Sandro, eu vou pedir para você fazer essa oração para nós iniciarmos a nossa conversa hoje. Então vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos aqui, nesse momento tão especial, para poder discutir esse assunto tão importante, e que o Senhor possa nos conduzir em todos os momentos dessa conversa, que o Teu Espírito Santo fique conosco, e também, Senhor Deus, esteja com a vida de cada um que está nos assistindo neste momento, e que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor, até o final desse programa, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje nós vamos iniciar esse assunto. Pastor Lediel, por que vamos falar de conflito familiar, de família? Hoje, mais um assunto aí para a nossa quarentena, pois é, nós como igreja, e ainda dentro da nossa temática, né, tempo de ser igreja mais relevante, nós temos procurado respostas justamente para as vivências da nossa sociedade. E na semana passada nós falamos sobre pornografia. Se você não teve a oportunidade de acompanhar, depois você pode ir nos históricos do canal do YouTube da The Blue, preciosidade, o papo aberto da semana passada sobre pornografia foi fantástico. E hoje também, assim como o assunto da pornografia era justamente porque o aumento da pornografia durante a quarentena tinha sido muito intenso, o assunto de hoje, conflitos familiares, também é baseado em vivências que nós temos percebido. Por exemplo, duas reportagens eu quero citar para você. Saiu uma reportagem na Isto É, no começo da semana, dizendo que casos de violência doméstica aumentaram 50% durante a quarentena. E claro, foram o número de denúncias, 50% durante esse período de quarentena. Também, no outro site, dizia que abrigo para mulheres, né, e aqui de um estado específico, o estado de São Paulo, né, viu a busca triplicar nesse período de quarentena. Então, assim, o que a gente percebe? A gente percebe que alguma coisa está acontecendo nos relacionamentos. E aqui eu já quero abrir para os nossos participantes, começar com o pastor Aguiar. O que está acontecendo, pastor Aguiar? As pessoas estão desaprendendo a se relacionar ou nunca souberam e agora veio à tona? Então, esse tempo, essa fase que nós estamos vivendo de quarentena, eu acredito que uma das palavras que precisa estar nesse vocabulário é revelação. É um tempo que está tirando os véus. É o tempo onde que a cortina está sendo removida e está revelando muitas realidades do coração, da espiritualidade. Por exemplo, nesse tempo de quarentena, muitos dos nossos irmãos ao redor do nosso país não estão conseguindo regularizar diariamente o seu tempo de oração. Aí você pergunta, ora, semanas atrás o argumento era, eu não tenho tempo.
mas agora tenho tempo, mas não consigo. Então fica revelado que o problema não era uma questão de tempo, como já dizia alguns escritores, que a falta de oração não é uma questão de tempo, é uma questão de coração. Então esse é o momento de muitas revelações em nós pastores, em nossa liderança. E quando você vai para o âmbito da família, isso se torna ainda mais grave, porque esse ambiente familiar, nesse tempo de quarentena, de reclusão, aonde que o congregar, o ajuntamento entre pais e filhos, esposo e esposa, fica ainda mais acentuado, e todo esse descontrole, esse desequilíbrio relacional, vai nos revelar de que a rotina diária desse homem, dessa mulher, talvez essa fuga para o trabalho diariamente, até mesmo de um ativismo religioso eclesiástico, estava escondendo um descontrole, um desequilíbrio, uma enfermidade, uma doença relacional nesta família que estava oculto, estava camuflado. Os sintomas eram muito pequenos devido a esta agenda, essa distância diária, trabalho, viagens, atividades outras, mas agora, quando este pai precisa almoçar todos os dias em casa, essa mulher já não está mais fora de casa em seu serviço, está dentro de casa, agora precisa lidar com seus trabalhos domésticos, agora está vindo à tona muitas realidades que esta agenda ativista veio acobertar. Então é uma revelação para mostrar o quanto que este relacionamento estava adoecido, estava enfermo, mas devido a essa correria, nós não lidávamos de maneira tão nítida e tão clara. Então eu acredito que não era que essa família estava boa e agora se ficou mal, não. Como nós acreditamos que família e casamento aflora as nossas fraquezas, não é que ela cria, aflora aquilo que estava oculto, aquilo que estava encoberto. Então eu acredito que esse tempo, aonde que os nossos confinamentos familiares estão mais intensos e acentuados, esses problemas vão sendo, entram em erupção, abusos, tanto do homem para com a mulher, seja verbalmente, moralmente, seja fisicamente, quanto também o abuso de mulheres para com os homens, que é o abuso verbal também, moral, que vão sendo acentuados nesses dias. Então, essa quarentena, a palavra para mim é revelação. Está se descobrindo, está tirando a casca, está removendo o verniz. E, em certo sentido, isso não é ruim. Assim como você vai ao médico e de maneira imperceptível você não sabia que você tinha uma enfermidade, o médico diz assim: olha, você está doente, é cirúrgico, não, você morre. É preciso você entender que esse momento de conflito, de revelação, não é para você abandonar a família, mas é para você entender, tem um problema, e que bom que isso aconteceu, que nós vamos lidar com esse problema. Então, para mim, pastor Lediel, é uma questão de revelação, para demonstrar o desacerto que já estava instalado, mas que estava camuflado devido a uma agenda ativista. Eu concordo com o pastor Aguiar na fala dele, e eu vinha pensando exatamente sobre essa questão, né, porque muitos não conseguem encontrar dentro de um cenário como esse uma justificativa para o aumento tão significativo dessas violências. Eu atribuo essa questão realmente ligada a esses dois fatores. Primeiro é essa questão do enfraquecimento dos laços familiares, que em muitos lares já eram nítidos, mas não tão claro assim, fora do ambiente familiar. E depois, com a questão do isolamento social, onde as pessoas têm que viver agora confinadas, o estresse do confinamento acentua, a tensão fica enorme, e a relação familiar já não está boa, então essa tensão acaba sendo reproduzida num outro estágio, que é a agressão, né? E essa agressão, não necessariamente, conforme já foi pontuado aqui, se refere unicamente à mulher,
né? Quando a gente fala de uma violência doméstica, nós podemos englobar aqui, nesse contexto, a mulher, mas também a criança. Muitas vezes também dentro desse ambiente familiar, existe um idoso, né, a mãe ou o pai de um deles que estão ali, e que às vezes, nesse estágio tão difícil da vida, a pessoa não sabe lidar com aquilo, e a tensão do momento também é tão grande, que acaba produzindo esses atos de violência tão terrível como nós estamos vendo aí na realidade. Eu quero complementar, essa ideia é excelente, de nós vermos que as pessoas estavam que nem hamster, né? Correndo na rodinha, era aquilo que acontecia fora, tanto faz, e aí agora a roda para, o hamster tem que descer. Para o mundo que eu quero descer era uma frase que a gente via em todo lugar, pois foi isso que aconteceu, e agora a gente não sabe o que fazer. Então, isso é uma verdade, mas eu estive vendo a respeito de um fenômeno chamado febre da cabine, que acontece com pessoas que trabalham em naves espaciais, em submarinos, em projetos que são de confinamento, e essas pessoas elas passam por testes antes de que isso aconteça. Elas passam por testes. Elas não são de todo inimigos. Eu até compreendo a posição que realmente esse confinamento vem trazendo algumas lacunas que já aconteciam, algumas fissuras que já eram reais, mas ela também ela testa o relacionamento em novas temperaturas, nunca testadas antes. Então, nós precisamos ver que, é óbvio, que vai apresentar fissuras já existentes, mas também vai apresentar novas formas de manifestações verbais, novas formas. Por que eu digo isso? Eu vou falar muito de mim nesse período. Eu estou tendo que me reinventar como pai, porque a minha paternidade está sendo testada em nova temperatura, apesar de que a minha filha, ela praticamente está em casa com a gente, não vai à escola, mas é uma nova forma, o ambiente no qual estou, coronavírus do lado de fora, dentro de casa, confinamento, esse ambiente, essa nova temperatura está me testando num nível que eu não fui testado antes. Então, eu creio que muito pai bonzinho, que até então foi bonzinho, sabe, e não tinha problemas nenhum de irritabilidade, nunca agrediu, nunca foi verbalmente agressivo, nesse novo ambiente, nessa nova temperatura, isso vai aparecer. E aí eu já não estou falando mais da questão de familiar, sistêmica, eu estou falando de individual, né? Bom, eu creio que é importante a gente aqui também, já desde o início, deixar bem claro, porque nós falamos, né, do que desencadeou esse nosso debate, a nossa conversa, que foram essas notícias, né, do aumento aí, da agressividade, né, das casas, principalmente de abrigo para mulheres, que triplicou o recebimento de mulheres e tal. Primeira coisa que eu acho que é importante deixar bem claro, que a gente jamais, em hipótese alguma, nós estamos querendo justificar as atitudes. É algo extremamente banal e, na verdade, não tem justificativa chegar no nível de agressividade, seja o homem contra a mulher contra o homem, né? E a gente também aqui quer falar de uma maneira um pouco mais ampla, não apenas o casal, mas também pai e filhos, mãe e filhas, entre irmãos e assim por diante. Pastor Black, você falou uma coisa extremamente importante no sentido de nós precisarmos reinventarmos, estarmos abertos para o aprendizado. O fator mudança para o ser humano ainda continua sendo algo difícil, né? E principalmente você se adaptar a novas realidades e entender novos desafios. É porque o novo ele nos humilha. O novo nos humilha. A maioria de nós, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos. Confiamos no quê? Fazemos isso, fazemos aquilo, saímos de casa, ficamos em casa, criamos isso, criamos aquilo. Quando a gente não sabe o que fazer, acho que a minha resposta é bem simples: o novo nos humilha. O novo, ele faz com que nós percebamos o quanto nós não sabíamos nada, o quanto nós não somos nada, e aí a gente está aí, perdido, gente. E essa humilhação irrita. O fato de eu ser humilhado, eu estar sendo humilhado pelo novo, eu nunca passei por essa situação, nunca tive que ficar tanto tempo. Pessoas, por exemplo, imagina um empresário aí que vive em viagens, o homem está fora praticamente a semana toda, uma mãe, por exemplo, que está aí no trabalho, ela vê o filho às vezes 2 horas por dia,
o filho passa a maior parte do tempo com a babá ou na escola em tempo integral, e essa mãe volta para casa e agora ela descobre que ela não sabia aquilo, que ela não fazia, nunca fez aquilo. Então, o novo nos humilha. Eu vou usar um exemplo bem simples. Quando eu vou fazer uma comida, por exemplo, nova, né? E essa comida, eu faço comida, tá? Eu vou fazer essa comida nova e ela dá errado. Gente, aquilo me dá uma irritação tão grande. Eu fico muito irritado. Por quê? Porque é o novo. Eu estou encarando o novo. E eu queria muito que desse certo e, infelizmente, deu errado. Então, essa irritação, eu não estou aqui justificando, mas ela é compreensível desse ponto de vista, que nunca fiz isso na vida, como eu faço isso? Não sei, e isso me humilha e me irrita. Ok. O pastor Aguiar falou a respeito de que esse novo acabou revelando, digamos, algumas coisas que estavam ocultas, né? Digamos, você até usou a expressão, algumas máscaras, né, caíram de coisas que a gente não enxergava, né? Coisas que já estavam comprometidas, mas devido ao nosso ativismo, né, agora, quando tem que se conviver com o outro, isso aparece. Uma coisa interessante, né? Nós sabemos que para chegar num nível de agressão física, não foi da noite para o dia. Alguns, digamos, problemas menores foram negligenciados, não foram resolvidos e acabou gerando depois essa explosão toda, né? A gente consegue, quem sabe, nomear alguns desses problemas, dos conflitos familiares que mais têm afetado as famílias nos nossos dias? Então, darei aqui algumas, né? Depois os companheiros podem acrescentar. Eu acredito que até chegar ao abuso físico, né? O abuso verbal sempre vai preceder o abuso físico, que é aquela atitude áspera de palavras, né, pontiagudas, como diz o sábio Salomão, de xingamentos, né, de desmoralização, né, o abuso moral no que tange, tanto da parte dele ou dela, porque não é apenas a mulher que é agredida fisicamente, mas também o homem. Mas vamos pontuar mais a mulher, pelo fato disso ser ainda mais assustador, essa questão da desmoralização, quando o homem acorda todos os dias, ou quando chega do trabalho todos os dias, ou em tempos de tensões, ele ouve quase que diariamente dizendo que você é o pior homem do mundo, que você não presta, ou o homem falando para a mulher, né, você não é a melhor mulher, você não foi a minha melhor escolha. Essas palavras que vai apequenando o valor dela, que vai apequenando o valor dele, e isso vai se acentuando, indo para xingamentos, o que a Bíblia chama de palavra torpe, né? E isso vai se agravando, aonde que o diálogo já não é mais possível dentro de uma saúde, né? O respeito é minado, porque quando a mulher xinga o homem, ou quando o homem xinga a mulher, fica muito claro e nítido que esse respeito está abalado. E quando isso vai se tornando um padrão, quando isso se torna muito cíclico, ao resolver um conflito, a maneira com que se resolve é através desse abuso verbal, desse abuso moral, isso se torna um padrão, isso se torna frequente. Então isso vai abrindo o caminho para o próximo passo, que é esse abuso físico, né? Que não é unicamente pecado, mas também é crime, que é algo que nós poderemos explorar um pouco mais à frente. O que é importante é você dar atenção a esses pequenos, esses pormenores, essas pormenores atitudes e comportamentos, principalmente em momentos de tensão, que às vezes acontece no ato conjugal, no relacionamento conjugal. Se isso não for levado a sério, e isso for somatizando ao longo dos dias, semanas e meses, vai canalizar, vai desaguar a um abuso físico, e o dano é muito terrível, né? Que chega a ser caso de polícia. Nessa tua citação, a questão do desrespeito, né? Porque quando está namorando, quem sabe lá no começo do casamento é meu amorzinho para cá, meu cheirinho para lá, né? E assim por diante.
Mas a intimidade, como você disse, né, e os momentos, as circunstâncias da vida, vai revelando algumas coisas. Quem sabe o período do namoro, noivado, não revelou. E pode chegar então nesse desrespeito, xingamento, né, e assim por diante. Pastor Sandro. Não, eu queria fazer intervindo aqui um pouquinho. O senhor falou sobre o tempo de namoro. A bem da verdade que também, pastor, nós precisamos analisar o seguinte: muitas coisas de violência no casamento já foram vistas durante o período de namoro, mas por causa de alguns mitos, né, sobre casamento, não foi analisado. Vamos supor, um mito do casamento. Não, o casamento muda a pessoa. O casamento não muda a pessoa. Deus muda a pessoa, a palavra de Deus muda a pessoa, mas o casamento por si só não muda a pessoa. Existem alguns mitos que nós herdamos sobre casamento e que às vezes a gente deixa durante o processo do namoro, não damos bola, e isso vai refletir depois no ambiente familiar. Pastor Sandro, alguns sinais, né? Podemos expandir isso. Por exemplo, no namoro, um momento de desacordo, de opinião, bate a porta, desliga o celular na cara. Essas reações bruscas, né, brutas. A pessoa ser possessiva no namoro, isso é muito complicado. Mostrar essa questão de posse com relação ao outro, agora no namoro, vai ter um reflexo lá. Na hora de uma conversa ali acalorada, o que ele faz? Ele sai. Não terminou o assunto, não terminou o diálogo, não resolveu o problema. Ele sai da mesa ou do lugar. Isso são sinais, são evidências de que isso vai se agravar lá, isso vai se acentuar lá na frente. Eu sempre soube que a gente começou a falar sobre namoro, né? Quanta coisa aparece no namoro. Você vê a forma como um rapaz trata as mulheres que estão no convívio dele, como a sua mãe, suas irmãs, é simples. É muito rápido de você identificar a forma como um rapaz trata uma mulher a partir da forma como ele trata a sua mãe e suas irmãs. Então as pessoas fazem vista grossa, dizem, não, ele é assim porque a mãe dele é assim, a mãe dele é assado, ou as irmãs dele são assim, as irmãs dele são assado, ou ela é assim porque a família é desse jeito. Mas é nesse lab, né, nesse laboratório que está sendo formado o futuro marido, a futura esposa. Até porque assim, quando a gente chega no casamento, o ambiente familiar, ele é um ambiente por si só que gera estresse. Ele gera os seus desgastes em alguns momentos. Por isso, temos que saber administrar essa tensão. A família é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. A família vai muito mais além do que isso. A família, ela é um sistema, que a gente diz que ela é um sistema aberto e um sistema dinâmico. Um sistema porque todos estão interligados um ao outro. E o que afeta um, consequentemente, vai atingir o outro. Não tem como. Está ligado ao outro. É um sistema aberto, por quê? Porque interferências externas vão também ser reflexo dentro do ambiente familiar. E é dinâmico porque ela se move durante o tempo. Veja bem, e é nessa questão de dinâmica que às vezes acontece essa questão dos estresses. Veja bem, quando há o casamento propriamente dito já é a união de duas famílias. O novo casamento é a união já de duas famílias. Já há um pequeno estresse ali, que vem costumes diferentes, heranças diferentes, pensamentos diferentes, que agora vão ter que formar uma única, né, um único pensamento. Mas veja bem, é uma questão dinâmica a família. Existe o ciclo vital da família, que tem que ser analisado. Quando essa família que sai desse momento de estresse, do início do casamento, de repente chega no momento da chegada de um filho, é um novo ciclo vital. E essa chegada do filho gera mais uma certa pressão, certo estresse, porque esse filho, que para quem já teve filho, sabe como mexe com toda a dinâmica de uma família. Agora, quando a família está com filhos adolescentes, é um novo ciclo familiar, que gera outras demandas e novos estresses. Quando a família se estabiliza, de repente chega agora essa família na meia-idade. Na meia-idade aonde? Que eu chego na hora de eu soltar o meu filho para construir um relacionamento conjugal.
E aí, a saída desse membro do ambiente familiar gera mais uma instabilidade. A família tem que voltar à sua normalidade. A gente já ouviu falar sobre aquela questão do ninho vazio. Isso é um momento difícil, né? E quando chega a família no final da vida, né, nesse ciclo já do final da vida, a pessoa vai tendo outros desgastes, outros estresses. É a questão de sentir-se que está ficando para trás em relação à nova geração, é ver a sua própria, o seu corpo físico sendo desgastado, já ter que trabalhar com essa mentalidade sobre o fim da vida, com a morte, a própria aposentadoria. Às vezes ele se acha inválido agora para a sociedade. Então todas essas questões do ciclo da vida são estresses que elas são desenvolvidas naturalmente em qualquer ambiente familiar. Além dessas questões aí, existem aquelas que são ocasionais e que são imprevistas, como a morte, como um acidente, uma doença crônica, como o desemprego, o próprio divórcio e novo casamento. São coisas que não foram planejadas, mas que podem acontecer no decorrer do ciclo vital da família e gerar essas tensões. E qual é o segredo para realmente resolver essas tensões, esses estresses do ambiente familiar? Duas coisas importantes a gente consegue para resolver esses problemas, que é o afeto e a comunicação. Afeto e comunicação, uma comunicação franca e aberta com os membros familiares, e o amor que não pode faltar. Se a gente saber administrar essas tensões normais que acontecem no ambiente familiar, através de uma boa comunicação e através do amor, a gente vai conseguir minimizar esses estresses. E agora, voltando daí agora no início da nossa fala, eu percebo porque quando há essa desfragmentação familiar, que não era visível para o ambiente externo, agora confinado dentro de casa, com a tensão do confinamento, a gente não sabe lidar com essas questões. Já não sabia lidar com os outros, e era mascarado no serviço, até mesmo na igreja, numa roda de amigos, numa mesa do bar, mas agora dentro de casa a gente não sabe lidar com isso. Agora o pastor Sandro Aguiar, ele abrangeu aí, fez o chapéu servir em todo mundo. Porque a gente começou a falar dos conflitos e que já começa no namoro. O namoro ainda é mais camuflado, mas depois o morar junto ali vai se revelando. Mas acho que as falas deixaram algo bem claro, né? O casamento já começa no namoro, quando bota a aliança dourada na mão esquerda, não quer dizer que vai acontecer uma mágica. Já começa o namoro. O pastor Black citou alguns pontos muito importantes. O pastor Sandro Aguiar falou que os ciclos, né? E é interessante dos ciclos da vida, porque a gente então sempre tem que aprender. A gente sempre está aprendendo alguma coisa a mais a respeito do nosso cônjuge, a respeito da nossa família, e como ele citou ali, todas as fases, nenhuma fase vai se repetir, porque nenhuma idade se repete, sempre tem algo novo, e depois que os filhos crescem, vem os netos, e você sempre vai aí aprendendo alguma coisa a respeito da vida, né? O pastor Sandro Aguiar falou então de duas coisas importantes ali para a gente conseguir dialogar, resolver, né, digamos, esses atritos, que eu acho que vale a pena a gente focar um pouco nessas soluções, porque uma das questões que a gente então está abordando dos conflitos familiares, a questão do desrespeito, né? Infelizmente, na vida de muitos virou rotina. É como que se acostumasse com o xingamento, com os rótulos que vai colocando um no outro, e quem sabe surge uma pergunta: não, mas a gente está casado há 20 anos, né? E desde o início foi assim. Então, para mim já nem faz mais sentido, não dói mais, mas o casamento entrou, digamos assim, naquele piloto automático, mas numa mediocridade absurda, a coisa não está boa, está ruim, os filhos cresceram nesse ambiente percebendo a frieza de um cônjuge com o outro, e assim por diante. Eles já estão tendo ali o primeiro reflexo de casamento, é comprometedor e precisa ter solução, certo, pastor Aguiar? Com certeza. Se dentro da família, né, embora que eu entendo, eu acho que esse é o caminho mesmo, né, a transparência, né, do diálogo, da comunicação, embora que não é fácil, a nossa natureza humana caída, ela se sente muito mais confortável com a mentira às vezes. A verdade para nós é favorável, ela é doce se ela for favorável a nós. Todo diálogo
em verdade, que denuncia os meus desajustes, que denuncia as minhas fraquezas, que denuncia as minhas hipocrisias, isso dói demais. E às vezes dentro da relação conjugal, para resolver, propor soluções de todas essas tensões, ouvir verdade em um diálogo é algo desafiador. É algo desafiador. Em um conflito relacional, aonde que a esposa vai apontar para o marido as fraquezas bastante pontuais, é muito mais fácil ele achar que está do lado de lá o problema, né? E dentro dessa questão do abuso, como é importante essa questão de levar a sério os seus temperamentos. Leve a sério as suas fraquezas. Você detectou, homem, que você tem dificuldade de lidar quando você não é concordado com a esposa, quando ela discorda de você, a sua fúria, ela é despertada, o gatilho vem na sua ira, trata isso. Se você sofre de ira incontida, você precisa levar isso a sério, porque em algum momento, se isso não for controlado, se isso não for disciplinado à luz da cruz, você pode, tanto o homem quanto a mulher, você pode ser veículo de algo muito mais danoso. Então essa comunicação, essa clareza, essa transparência, às vezes ela vai doer demais, mas é uma dor para cura, é uma ferida que sara uma outra ferida, é uma cirurgia. A cirurgia ela te abre, ela gera uma ferida para curar uma outra ferida mais profunda. Então entender isso pela via da comunicação é algo extremamente imprescindível. E eu creio que é algo que a pessoa precisa entender. É gradual, né? É gradual. Essa intimidade vai levando a novos níveis de intimidade, abrindo o coração, reconhecendo, né, essas feridas, reconhecendo traumas, reconhecendo as fontes, quem sabe, dessa ira, desse desrespeito e assim por diante, para poder então solucionar, se curar e também gerar cura na vida de outras pessoas, né? Um dos assuntos já foi citado aqui, nós estamos falando então de diálogo, desrespeito, né, e assim por diante. O pastor Sandro, ele também citou na fala dele a respeito dessas diferenças, né, que também a gente sempre vê as pessoas, não, pastor, é muito diferente, e nos rankings, pelo menos as pesquisas aí no Brasil e mundo, né, nos rankings de divórcio, aparece em primeiro lugar a incompatibilidade de gênio, né? Ou seja, as pessoas entraram no casamento, mas daqui a pouco perceberam que era muito diferente e acaba então gerando conflitos e gera também o afastamento. Parece que as pessoas elas entram no casamento sem raciocinar e pensar a respeito disso, que elas estão casando com alguém que já tem um passado, casando com alguém que já tem uma história, com os seus traumas, com a criação diferente, com costumes diferentes, com tudo diferente. E claro, isso pode gerar alguns conflitos. Pastor Sandro Aguiar, você falou mais ou menos desse assunto. Quando nós casamos, como o senhor falou, quando nós casamos com uma pessoa, nós não casamos apenas com a pessoa, nós casamos com a história de vida daquela pessoa. Então é importante, às vezes, é necessário que o casamento se desenvolva o diálogo para poder compreender de fato quem é essa pessoa que nós casamos, né? Porque essa pessoa, como eu disse anteriormente, ela traz uma bagagem. Nós, quando casamos, nós viemos para dentro do nosso casamento com bagagens, com heranças familiares, com uma história de vida, às vezes com traumas. Às vezes, pessoas que vêm com história de abuso sexual lá na infância, e que escondeu aquilo a vida toda, mas que vai repercutir isso dentro do casamento. Então essa conversa franca e aberta, ela é necessária. Eu acho que a gente tem que aprender com Deus essa questão. Deus é um ser que se comunica. Nós vamos observar a Bíblia que Deus sempre se comunicou com a raça humana. Deus se comunicou através da natureza, Deus se comunicou através da sua palavra, Ele se comunicou através de atos poderosos na história, se comunicou através do seu Filho. Então Deus se comunicou de várias formas, e nós deveríamos aprender com Deus, a poder nos comunicar, porque só através da comunicação nós vamos ser de fato compreendidos. Porque eu falei sobre questão de mitos, né, do casamento, e essa questão de a gente achar assim, que o tempo vai levar a gente o outro a compreender tudo sobre nós, porque às vezes nós não falamos, mas achamos que o tempo de casamento faz com que o outro vai saber tudo que eu penso. Quem disse que o outro vai saber? Pode às vezes conhecer algumas manias, identificar alguns jeitos com o tempo, mas não quer dizer que o tempo vai fazer ele saber o que eu estou pensando. Eu preciso falar. Eu sempre digo, o tempo ele não é mágico.
né? Não é o tempo que vai solucionar os problemas, é o que nós fazemos com o passar do tempo que vai solucionar os problemas. Porque muitas vezes não falou nada do problema, mas o problema continuou lá. E algumas vezes até aumentou, cresceu. Não é assim? E outra coisa, pastor, prestar atenção nas atitudes. Porque as atitudes falam e dão indícios a algumas coisas que verbalmente não estão sendo ditos, né? Então, as queixas falam muito, né? A queixa do cônjuge, ela está sinalizando alguma coisa. A atitude, porque assim, o nosso comportamento fala muito. Porque todo comportamento é uma comunicação. Porque existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, todo comportamento é uma comunicação. E não tem como nós dizer que, assim, que não existe não ter comportamento. Sempre vamos ter comportamento. Então, sempre estaremos comunicando. Então, a comunicação, ela sempre estará ali. Então, às vezes, uma batida de um filho na porta, o marido que chega e não fala nada e senta no sofá, ele está comunicando algo. Por isso, nós precisamos parar e dar atenção a essas vozes, né, através das atitudes, para poder comunicar com ele o que está acontecendo. A comunicação é algo fundamental dentro do relacionamento familiar. O pastor Lediel falou aqui sobre a questão das diferenças, né? A incompatibilidade de gêneros, que é uma das maiores causas, né, de divórcio. É engraçado, pastor Aguiar, que a tentação original, e sereis como Deus, traz consigo essa ideia também de que você vai ser como Deus, não só saber como Ele, mas você vai fazer como Ele, criar o outro à tua imagem e semelhança. E a gente pensa que nós podemos sair por aí criando o outro à nossa imagem e semelhança, inclusive aquele que mora com a gente, aquele que está com a gente. E ele não é a nossa imagem e semelhança. Ele não é como nós. E graças a Deus que ele não é como nós. Eu me casei com uma mulher que não é como eu. Ah, mas ela é minha alma gêmea. Gente, esse negócio de alma gêmea não existe. Eu não vou entrar aqui nessa questão romântica, né? Ela não é minha alma gêmea. Ela é uma outra pessoa que eu trouxe para a minha vida, e eu sei que tem propósitos de Deus nisso, mas que eu todo dia tenho que resistir a essa tentação de que ela não é como eu, e eu preciso transformar ela em um outro eu. Esse relacionamento, a gente estuda muito isso, né? Eu, tu, né? Eu, tu. Eu tenho que aprender a trabalhar o eu, tu. E não o eu. Eu não quero que o outro seja um eu, porque a partir do momento que ele é um eu, ele não é mais nada. Essa questão da incompatibilidade, eu fiquei assim muito edificado quando eu li o material daquele autor, Marcas de uma Igreja Saudável, e tem um livro que ele vai falar exatamente sobre a comunidade. E ele trabalha um ponto de vista que aquilo ali me tocou. Ele trabalha o seguinte, que o evangelho não veio promover confraria. A confraria é o ajuntamento de pessoas, de classes, de níveis, categorias sociais, aonde que eles têm ponto em comum. Então, os advogados juntam com os advogados, os médicos com os médicos, e eles se juntam, se encontram em algum lugar, em algum ponto. Isso é confraria. O evangelho, não existe nenhuma virtude se o evangelho viesse promover confraria, porque confraria, o homem natural consegue viver assim. Todo mundo não tem nenhuma dificuldade de conviver com o outro que tem pontos extremamente em comuns. Então ele vai dizer que a grande leitura do evangelho é que a cruz veio gerar um relacionamento com partes incompatíveis na sua naturalidade. E é interessante que ele traz a ideia, companheiros, colegas, a respeito do colegiado dos apóstolos. Ele vai dizer, por exemplo, no colegiado dos apóstolos você tinha ali os zelotes, que era uma ideia de um revolucionário, alguém que queria desapossar Roma, ok? E você tinha o Mateus, que era um coletor de impostos, que estava a favor de tudo isso com seus privilégios. E Deus coloca esses dois, um do lado do outro. E quem que está no meio? Jesus. O sobrenatural une essas partes tão diferentes. E eu chego a brincar de que se Jesus é sacado dentre eles, imagina os zelotes olhando para o Mateus e dizer, olha, ó,
para você. É aflorar os espinhos da incompatibilidade. E ele vai dizer o seguinte: o Evangelho, o reino de Deus, veio exatamente promover uma união daquilo que naturalmente alguém olha e fala, mas como isso é possível? Mas o sobrenatural da cruz faz isso. Aqui entra o ser igreja é esse extrato, aonde que existe pessoas convivendo com diversas modalidades de vida, de temperamento, de jeito de ser e de pensar, mas estão em harmonia, e isso serve para o princípio do casamento. Essa incompatibilidade de genes, de gênio, né? de vida, de temperamento, isso só pode ser a razão da quebra dessa união conjugal, se a cruz não estiver instaurada ali, se o sobrenatural não estiver ali, se Cristo não estiver reinando ali, porque assim como na igreja nós aceitamos uns aos outros a partir das suas diferenças, e não é porque nós somos bons, é porque existe um mover sobrenatural de Deus sobre nós. Eu costumo dizer que todos nós somos aquela sarça lá no monte, nós somos essa sarça cheio de espinhos, nós temos nossos espinhos, mas quando o fogo nos abraça, quando a presença nos envolve, Moisés se aproxima, chama atenção, a sarça se torna relacionável. Quando Deus nos envolve com o seu sobrenatural, as nossas incompatibilidades, elas são cobertas pela graça. Então dizer de que eu não vou seguir em frente devido a essas incompatibilidades, talvez falta muito esse mover da cruz, do sobrenatural de Deus, para injetar nessa relação a graça de Deus, porque a graça faz o Mateus, ex-cobrador de impostos, ficar perto dos zelotes ali, em comunhão ao redor da mesa. Ou seja, o que exige sempre renúncia, porque é uma morte do eu, né? É interessante na psicologia, quando a gente vai falar da diferenciação entre paixão e amor, a gente fala muito de ver o outro ideal e o outro real, né? O que seria isso? Na paixão, você cria um ideal, ou uma fala daquela pessoa, ou um gesto que ele fez, ela fez, você dentro das tuas expectativas do cônjuge perfeito, do par perfeito, você vai criando então no outro um ideal, o ideal que você tinha. Mas a convivência, né, o tempo passando, o relacionamento sendo gerado, vai começar a mostrar a realidade, né? E daí você vai ter que um momento fazer essa opção, porque você vai ver que o outro não é perfeito, né? O outro está longe daquele ideal que você tinha criado a expectativa, e daí você vai ter que, queira ou não, ajustar para poder viver essa realidade. O interessante, pastor Aguiar, você, né, fez essa ponte já também com a nossa fé em Cristo Jesus, porque assim, se a gente, quem sabe, pegar uma raiz de todos esses conflitos, a gente vai cair no pecado e no pecado original, né? A gente vai falar dessa questão do orgulho humano, esse egoísmo humano e assim por diante. Concorda com isso, pastor Sandro Aguiar? Quando a gente vê a partir da luz da Bíblia a questão do conflito, o conflito para nós entendermos a origem do conflito humano, nós temos que dar uma olhada para o Éden. E lá nós vamos encontrar então o conflito primeiramente, quando o homem peca com o seu próprio Criador. No momento em que Deus aparece, o texto diz que ele tem medo e se esconde de Deus. Então ali está o início do primeiro conflito do homem com o seu próprio Criador. E quando ele tem esse conflito, esse pecado faz uma barreira entre o homem e Deus. E ele perde toda a sua... todo o seu referencial de amor e de dignidade que ele tem em Deus, ele perde. Tanto que quando ele chega agora com Eva, ele vai o quê? No momento da prestação de conta que Deus chega ali, começa a ter um conflito com a própria Eva. E começa a transferir para Eva toda a responsabilidade que era dele. Porque ele era o cabeça ali, ele era o responsável, mas ele transfere para a mulher e dá justificativa para Deus dos seus atos, dos seus erros. E essa questão do pecado, né, gera os conflitos. Nós vamos encontrar que logo em seguida, nós vamos ver dentro de um ambiente familiar, um homicídio.
na questão de Caim e de Abel. Mais um problema de conflito e de violências, né? E isso é normal na história do ser humano. E aonde que nasce essa questão no ambiente familiar? Ela nasce exatamente dentro do nosso coração. É o que Tiago vai falar sobre isso. Da onde vêm as pelejas e as batalhas? Se não é do interior, né? Se é do vosso interior. Então é do coração que vem e que procede todas essas batalhas, todas esses conflitos. E é interessante que, pastor Ledião, que a Bíblia vai falar assim, Jeremias vai dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Se a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e Tiago vai dizer que é do coração que procede esses problemas, e Jesus vai falar isso também, que é do coração que vêm os problemas, e se a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, então eu tenho que no momento de conflito, desconfiar do meu próprio coração, porque no momento de um conflito conjugal ou familiar, eu posso estar redondamente errado, lutando por uma questão errada, ouvindo o meu coração que é enganoso. Então o que eu preciso, se eu sei que o meu coração é enganoso, e se os conflitos procedem do coração, se eu não posso confiar nas minhas emoções, no meu coração, aonde que eu devo confiar? A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura e verdadeira, e que ela é apta para julgar as nossas intenções. Então eu preciso enquadrar as minhas atitudes com a palavra de Deus, e deixar a palavra de Deus nortear as minhas atitudes, e ouvir o que Deus tem para dizer, e não o meu próprio coração. A gente tem enfatizado bastante essa questão, né, do amar a palavra de Deus e construir a nossa vida baseado nos ensinos do Senhor, porque na palavra de Deus, não apenas nos mandamentos, mas nas histórias, nós temos ali os recursos necessários para nós conseguirmos desenvolver os papéis familiares de uma maneira saudável, pleno, claro, vivendo aquilo que Deus planejou, né? O pastor Sandro Aguiar falou então a respeito desses conflitos, o egoísmo, o pecado original e a questão também ali de Caim e Abel, né, o conflito entre irmãos. Isso é algo que nós temos visto também, um dos grandes conflitos familiares, né, o que as pessoas muitas vezes já trazem para o casamento, aquela ideia de que desde a minha infância a minha irmã sempre foi mais querida, o meu irmão era o preferido do pai, e muitas vezes sem perceber, isso já está também sendo passado para os filhos, porque nós falamos das diferenças entre o cônjuge, dois universos unidos, mas os filhos também são diferentes um do outro. E isso tem gerado também diversos conflitos entre pais e filhos na criação dos meninos e entre os próprios irmãos, muitas vezes, e tem gerado esses conflitos. Sobre essa criação de filhos, pastor Black, essas diferenças de cada fase da vida das crianças, o que a gente pode aprender com isso e, quem sabe, trazer sugestões para que a educação dos filhos sejam de acordo com a palavra de Deus? É possível amar e ensinar todos os filhos do mesmo jeito, sendo cada um diferente do outro? Essas questões assim. Olha, vamos lá, tem um monte de pergunta aí, eu não sei se vou responder todas. A gente começa a ver essa questão do favoritismo já com José, na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que, querendo ou não, o pai favorece ele. É claro que ali há um propósito de Deus, mas há um favoritismo quando ele começa a receber já uma túnica colorida, que já indicava a realeza dele. Nós vamos ver que isso gera nos irmãos esse ciúme, essa desavença, e aí fica fácil para os irmãos, em primeiro lugar, planejarem um assassinato, que no meio do caminho foi transformado apenas em uma venda, né? Nessa história, o pastor Black, só pegando um gancho, né, a gente vê como isso passa de pai para filhos, porque a gente vê, né, Ismael e Isaac, né, Isaac é o favorito de Abraão, a gente vê isso sendo reproduzido então, porque Isaac daí, ele pega Esaú, Esaú é o favorito e Jacó é o favorito da mãe, e a gente vê reproduzido também na vida de Jacó, né? Ele olha para José e é o favorito dele. Sim. É o legado, né?
É o princípio, eu chamaria isso de princípio do legado. Coisas que vão passando sem que haja uma comunicação aberta sobre aquilo, né? E esse favoritismo, quando a Bíblia diz que pais, não irriteis os vossos filhos, a gente tem que ver que uma das coisas que mais irrita os filhos é esse favoritismo, essa criação diferenciada. Quando eu pego uma criança e desenvolvo ela muito mais do que seus irmãos. E aí cabe aos pais terem essa sabedoria e buscarem em Deus essa sabedoria, porque não é fácil, porque nós geralmente vamos com a mesma receita para todos, e nós pensamos que isso é comum, que é normal, é natural, e não é. Um filho entende de um jeito, outro filho entende de outro. Então, o irritar os filhos está sim em favorecer uns mais do que o outro. Nós vamos ver Lia sendo tratada de um jeito, Raquel sendo tratada de outro, e olha a forma que a família se desenvolveu em torno desse conflito. Então, esse conflito de diferenciação aí, ele precisa ser tratado com muita sabedoria. Tem mais outras perguntas que foram tratadas, eu não sei se o pastor Aguiar quer completar. Várias perguntas o pastor Leidiel fez numa só, né? Eu acredito que essa seriedade da nossa paternidade, da maternidade, em como você criar os seus filhos, isso é tão sério, porque isso é como se você estivesse preparando o psicológico, é como se estivesse preparando essa personalidade, moldando ela para o casamento. As implicações quando o pai vai tratando com... talvez essa parte seja muito forte, essa questão de tratar o filho com preconceito em detrimento do outro, acho que talvez seja muito forte. Mas você tratando de maneira indevida, um em detrimento do outro, isso vai formando dentro dele um comportamento, uma mentalidade, um entendimento, que isso vai prejudicá-lo muito quando chegar no casamento. Então existe muita gente hoje sofrendo o ônus no casamento. Claro, nós não vamos responsabilizar na sua totalidade o que os pais fizeram, jamais. Há quem diga que você tem 30% de legado, segundo o pastor Black, e 70% é a sua decisão. Mas existe uma implicação muito séria e pesada sobre os filhos. Então, levar a sério esse tratamento, eu acredito que é impossível. Eu vou tirar por base, eu acho que todos nós aqui, né, nós éramos em 3 irmãos lá em casa, né, é quase impossível. Nessas fases, principalmente se houver uma diferença de idade muito distante, né, é imprescindível você ter esses conflitos entre irmãos. Impossível. Agora, cabe o pai e a mãe promover, gerar nesse ambiente o espírito da reconciliação. Não permita que os seus filhos durmam brigados, ressentidos, amargurados uns com os outros. É impossível você evitar. Vai ter ali uma disfunção, terá ali uma contenda, uma discordância aflorada. Às vezes vão falar o que não deve, mas os pais são instrumentos, são ministros da reconciliação na vida dos filhos. Existem limites que os pais não podem permitir que seus filhos ultrapassem. Pensando no que está falando no começo do abuso, não aceita que os seus filhos falem palavras, xingamentos, que desmoraliza o irmão. Não aceite que essa menina venha desmoralizar o irmão. Não deixa que esse menino venha liberar palavras que venha descredibilizar a feminilidade dela, e nem deixa que ela venha descredibilizar a masculinidade dele. É nós, pais, que precisamos assistir os nossos filhos nesses conflitos. Eu admiro muito a minha esposa, a capacidade que ela tem. A capacidade que ela tem em promover essa reconciliação. E é interessante, eu admiro muito a minha esposa em relação aos nossos filhos, porque geralmente ela nunca diz assim, ó, vá lá e fala isso.
Não, ela geralmente faz uma intervenção com umas perguntas, porque quando você vai estabelecer uma correção com perguntas, a própria pessoa dá a sua própria sentença, e isso é pedagógico para a psicologia dele, porque não é algo imposto nem arbitrário, isso está nas nossas mãos, pais, principalmente. É claro que à medida que os nossos filhos vão crescendo, esses desentendimentos precisam ser articulados em reconciliação com mais estratégia, mas cabe a nós pais sempre estarmos perto, estreitamente atenciosos aos nossos filhos para promover essas reconciliações. Pais que permitem filhos agredirem verbalmente o outro, está nutrindo um padrão distorcido de caráter, que isso pode reverberar no seu cônjuge, na sua relação futura. Então eu acredito que é inevitável, mas o pai precisa assumir esse posicionamento reconciliador. Faça isso com a maior sabedoria, respeitando a individualidade, mas não o individualismo, não respeitando o egoísmo, nem o egocentrismo, mas a individualidade da personalidade de cada um. Então exige-se uma sabedoria muito ímpar. Aí você diz assim, é muito fácil falar isso. Eu acredito que você não deve se apegar na questão que isso não é fácil. Apega-se na afirmativa, isso é possível. Nós pais fomos dotados de autoridades divinas. Existem alguns enfrentamentos entre filhos que nós pais precisamos parar com oração. Vamos orar agora, porque o espírito da contenda se instalou aqui entre vocês, e após a oração, repreenda o espírito da contenda, o espírito da inimizade. Se posicione também no mundo espiritual. Não é apenas uma intervenção de palavras, de conselhos. Às vezes a coisa é tão grave, é tão diabólica, é tão demoníaca, que exige-se um posicionamento de repreensão, de enfrentamento a principados e potestades que está querendo se instalar nessa discussão e nessa contenda. Nós pais precisamos policiar e disciplinar, reparar, assistir de maneira intensa, acentuada isso nos nossos filhos. Eu me lembrei, enquanto o pastor Aguiar falava, de um episódio que aconteceu comigo e com meu irmão. Nós somos em 6, então imagina. Se a minha mãe fosse resolver cada assunto, a minha mãe não tinha vivido 50 anos, ela tinha morrido nos 30, né? A minha mãe, ela tinha uma sabedoria muito grande com relação a isso. E uma vez eu me lembro que eu e meu irmão tivemos uma desavença, e ela tomou a autoridade dela, e a autoridade dela foi a seguinte: vocês vão entrar no quarto sozinhos, e vocês só saiam com esse problema resolvido. Ela não tomou nenhuma posição, ela não disse, você tem que dizer isso para o seu irmão, você tem que fazer dessa forma, porque nós estávamos começando a entrar na adolescência. Ela soube ver o tempo que nós estávamos vivendo. Poxa, eu preciso desenvolver essa maturidade neles. Entrem nesse quarto e só resolvam, e só saiam quando vocês estiverem resolvidos. Gente, resolver em 5 minutos. Né? Por quê? Porque tem pai que acha que tem que ficar resolvendo por si só coisas que os seus filhos já são maduros para resolver desde que... Porque, gente, querendo ou não, quando agora eu entendo isso. Quando uma criança briga com a outra, ela não está chamando a outra, ela está chamando você, pai. Ela está chamando você, ela quer que você venha lá e intervenha em favor dela. E quando você, não é deixar pegar, né? Não é o circo pegar fogo, mas é você saber intervir com sabedoria, e aí entra o Espírito Santo, sabedoria, para você não interferir às vezes de uma forma que favorece, porque às vezes você interferindo, você acaba favorecendo, você diz, os dois vão para o quarto, os dois vão fazer isso agora, vocês dois vão conversar sobre isso, e vocês precisam conversar. Foi uma situação, talvez não coubesse em outra situação, mas aquilo me marcou muito até hoje, e eu penso, quando eu vou interferir, às vezes minha filha, até nas questões, ela e os amiguinhos, quando eu vejo assim que ela está sendo um pouco mais, ou ela está sofrendo alguma coisa, às vezes meu papel como pai é querer interferir, e às vezes eu penso, não, eu vou ficar observando aqui, porque em algum momento eles vão ter que se resolver, e geralmente se resolve. Nessa questão ali, quando foi falado sobre crianças, a formação, enfim, linkando com a questão da violência, eu lembrei do Gary Collins, acho que é isso, né? Aconselhamento Cristão, o livro dele. Ele fala que crianças vítimas de abusos
e que observam atos violentos dos pais tendem a produzir isso quando crescem. Então veja só, né? O ambiente que ela está crescendo é um ambiente de violência, ele tende a reproduzir isso. E o pastor Lidiel vai saber falar melhor do que isso agora, porque essa questão da violência é uma questão que é aprendido, né? Que nem ele está tratando essa questão. Mas crianças expostas excessivamente diante de programas agressivos ou games violentos tende a também a ter comportamentos agressivos. Eu não sei se o senhor pode falar alguma coisa sobre isso. É uma frase, acho que nós falamos aqui na semana passada, nós somos o que se alimentamos, né? Isso é para o corpo, isso também é para a alma. É claro que isso é também um fator, tudo aquilo que eu sempre digo, né? Jesus há 2.000 anos atrás já falou que os olhos são as janelas da alma. O que entra por aqui, o que entra por aqui sempre vai nos influenciar, né? E é claro, se não há uma mentoria, um acompanhamento, com certeza, não apenas os games, as séries, os filmes que se assistam, com quem você anda, com quem você conversa, tudo isso acaba assim nos influenciando. E dentro da própria casa, ali nós temos a primeira base, né? Ali nós temos os primeiros reflexos do que vai ser um casamento, do que é um papel de pai, um papel de mãe, irmãos, tudo isso está sendo aprendido ali. Uma coisa que nós estamos vendo muito hoje, né? Falta de regra. Nós temos visto hoje, principalmente nessa questão, até falando, né, do que se ingere. Os pais hoje assistindo, né, filmes violentos na frente dos filhos como se fosse normal, muitos pais jogando, né, jogos absurdos de extrema violência na frente dos filhos como se fosse normal. Isso é claro abuso. que tudo isso vai ter um impacto. O nome disso é abuso. É abuso. Um pai que assiste violência na frente do seu filho, ele está abusando do seu filho. Escuta isso, escreve isso aí. Num tempo em que cristãos assistem MMA, dizem que pornografia é mal, dizem que pornografia faz mal. Não coloca pornografia na televisão diante dos seus filhos, é óbvio. Mas colocam MMA. Eu particularmente, sei que isso é um abuso. Não assisto violência. Esses dias eu estava assistindo, até era um filme histórico, alguma coisa histórica, mas acontecia algum tipo de violência. A minha filha agora, toda vez que eu vou assistir alguma coisa, ela pergunta: pai, é de matar? Eu digo: como assim é de matar? Pai, porque outro dia tu estava vendo coisa de matar. Ela guardou a cena violenta daquele filme que eu não lembro. Mas ela guardou alguma cena violenta e ela pensa que, ela categoriza os filmes que eu assisto. Pai, tu vai assistir alguma coisa que é de matar? Ela tem 3 anos. Então assim, colocar coisas violentas para que seus filhos vejam. Ser violento com o seu cônjuge, ser agressivo com a sua esposa, com o seu esposo, você está abusando emocional do seu filho. Você está abusando. O abuso emocional é tão grave quanto qualquer outro tipo de abuso. A gente, nas aulas de aconselhamento pastoral, a gente trabalha sobre o abuso emocional, e, gente, tem gente que diz: nunca tocaram em mim, nunca fui abusado, mas foi abusado emocionalmente a infância inteira, assistindo violência, presenciando palavras duras, grosseiras. Essa pessoa foi abusada, com certeza. E isso a gente vai ter que, daí, acho que abrir um parênteses, quem sabe, para um outro programa. É verdade. Né? Porque essa questão de conteúdos de filmes, séries e de games é algo muito amplo. A gente já deixou bem claro aqui que isso, claro, afeta a vida das pessoas, causa, quem sabe, até uma falta de noção a respeito de várias coisas da vida, como as consequências, né? Porque num game você mata, recomeça, você morre, recomeça, a pessoa começa a perder essa noção, a sensibilidade, a questão da violência, a agressividade, são muitos os fatores. Mas eu acho que dentro de tudo isso, a gente poderia, quem sabe, falar da falta de limites, né? Na questão da educação dos filhos, porque antigamente os filhos cresciam com as regras bem claras. A vara está lá atrás da porta. Fez isso errado, né? Vai levar laço, né? Vai levar laço. Às vezes tinha um rabo de tatu, uma vara, né? Rabo de tatu. Tinha
várias coisas, né? E as crianças sabiam, não, isso pode, isso não pode. Os pais hoje, quer ou não, alguns deles parecem bem perdido na questão de impor limites, né? A gente sabe que isso é uma maneira de compensação, né? Ou seja, como eu não consigo estar presente o tempo necessário, eu dou presentes, né? E acabo também negligenciando, acobertando algumas coisas. Isso é extremamente prejudicial para as crianças. Uma outra coisa, as pessoas parecem hoje para querer saber a respeito de como criar filho, vão para o Google. Perguntar para o Google como que resolve aquele conflito na família, ou como colocar limite no filho, ou como resolver isso para o filho. É desse jeito? A Bíblia diz, instrui a criança. Instrui. Esse instrui a criança é você entrar no mundo dessa criança. A Shema, né, de Deuteronômio 6, mostra que você faz isso no caminho, comendo, é você entrando no mundo da criança. A gente geralmente atribui a disciplina apenas ao momento da disciplina, apenas aquela hora em que você está aplicando uma disciplina, uma determinada situação aconteceu, então você vai aplicar essa determinada forma de disciplina, mas a disciplina ela acontece em todo o tempo. Enquanto eu estou conversando com meu filho, eu estou disciplinando. Eu até trabalhando essa questão assim do instrui o menino, às vezes nós tomamos atitudes por eles. Isso é falta de disciplina. Por exemplo, uma mãe só diz para o seu filho, põe a louça lá na mesa, põe a louça lá na pia, que depois a mãe lava. O que essa mãe está dizendo? Eu não disciplino meu filho. Eu não estou instruindo ele. Uma mãe que lava a louça sempre para o seu filho, ela não está instruindo seu filho. Uma mãe que faz tudo para o seu filho. Eu conheço, eu já aconselhei pessoas que a mãe justificava todos os dias o atraso da criança na escola. Poxa, disciplina essa criança, pelo amor de Deus. Essa criança precisa acordar cedo, ela precisa entender que ela precisa chegar no horário. Então, o instruir, esse disciplinar, ele vai além da vara. É óbvio que tem a vara. E esse é um assunto... Eu preguei uma vez na igreja só sobre a vara, cara, num domingo à noite. Mas tá, deu um assunto de pregação, 50 minutos. Mas nós temos que pensar que a disciplina, a instrução, ela ultrapassa a vara. Ela é essa questão de disciplinar, responsabilizar o seu filho. Eu gosto de João 2, quando Jesus vai fazer o milagre nas bodas de Caná. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, e eu comecei a estudar esses dias esse texto e tal, e aí me veio a forma como Maria conversa com Jesus. Primeiro que Maria vai até Jesus, acabou o vinho no casamento, Maria vai até Jesus e diz, faz alguma coisa aí. E aí ele diz o quê? Mulher, o que tenho eu contigo? Maria não podia mais pegar a vara, ela não podia mais pegar o porrete e dar ele em Jesus. O que ela faz? Façam tudo o que ele mandar. Ela coloca a responsabilidade em cima dele sem que ele possa fazer ter qualquer tipo de reação. Eu vejo ali, é óbvio, é uma interpretação minha, uma disciplina de Maria sobre Jesus no sentido de, você pode fazer isso, faça. Você tem poder para fazer isso, e eu na minha autoridade estou te concedendo, faça isso agora, façam tudo o que ele mandar, e Jesus agora se vê impelido a fazer. Então eu penso assim que essa questão de disciplina, só para eu encerrar minha fala, o teu filho fez alguma coisa que merece punição, deixa ele encarar a punição. Os pais não querem que os filhos encarem punição. Até tem uma charge, né, que antigamente era, o pai ia lá na escola, a professora falava mal do filho, e olha só esta prova, filho, e tal, né? E agora não, o pai vai na escola e mostra para a professora, olha só esta prova. Como assim? Porque a gente está trabalhando exatamente isso, essa falta de disciplina, que não é só a vara, é óbvio, tem a vara, mas é além, é esse responsabilizar. Só para encerrar a fala disso aí, eu me lembrei agora de um episódio que aconteceu comigo, que me irritou muito, mas me ensinou sobre responsabilidade. Eu tinha 13 anos, tocava numa fanfarra do Luiz Delfino, eu e meu irmão, e a única coisa que nós levávamos para casa era o bocal do trompete que a gente tocava. A gente levava dentro de uma bolsinha aquele bocal, era a única coisa que a gente tinha que levar para casa, e um dia nós esquecemos aquele bocal em casa, e gente, nós gastávamos passe para vir até a escola. Eu não estudava ali, mas nós vínhamos ali para aprender. Nós tínhamos que sair correndo da escola. Era um
um absurdo, era uma correria maluca. E quando nós chegamos lá, o professor falou assim: pode voltar para casa. Pode voltar para casa. Como assim pode voltar para casa? E nós voltamos para casa irritado, louco, maluco. E a palavra do meu pai era: a responsabilidade não era de vocês de levar o bocal do trompete? Era nossa e tal. Então, acabou, pronto. Isso é disciplina. A minha intervenção é pequena, cedendo mais para o pastor Aguiar, pastor Sandro, a questão do limite, né? Toda afeição sem limites não é amor. Toda afeição sem limites, isso não tem nada a ver com amor. A Bíblia vai dizer que o amor de Deus para conosco é autenticado também quando Ele nos disciplina, quando Ele estabelece limites. O amor de Deus para com Adão e Eva, os seus filhos, foi autenticado quando Ele colocou limite. Não ultrapasse isso, não vai além disso. E às vezes, como diz o pastor Leidiel, essa questão da consciência, de você querer, essa compensação da consciência, da distância, da lacuna que ele ou ela sente em relação aos seus filhos, às vezes faz com que os limites não sejam estabelecidos com clareza. E às vezes alguém pensa: se eu fazer isso é porque eu não amo o meu filho. Pelo contrário, é porque você ama, é que você vai estabelecer esses limites. Até a questão da correção é importante que, como a gente está falando da questão da violência, né? Não corrija o seu filho com atos violentos, porque senão ele vai aprender que a violência resolve as coisas. Então, quando o pai deve repreender o seu filho, quando precisa repreender o seu filho, mas repreender em atos de amor. Porque quando repreende com violência, automaticamente a criança vai pensando: isso resolve. O senhor sabia que todas as vezes que papai vinha corrigir a gente, ele estava assistindo a gente, e ele batia assim, de colocada. Vou mandar um parabéns para ele então, né? Mas assim, uma coisa que eu achei interessante, eu nunca entendia. Mas papai, ele nunca nos corrigia assim, encerrando os dentes. Papai sempre, quando ia bater na gente, nos corrigir, ele corrigia meio que dando um sorriso de canto assim. Você não percebia que ele estava virado, você não via ele ofegante, você via ele com um semblante meio que alegre. Você não via um cara assim, eu não entendi aquilo, né? Poxa, porque estava doendo era na gente, né? Mas hoje eu entendo isso, porque ele não estava fazendo isso tomado com ódio. Não, estava nos corrigindo, mas ele estava no domínio do seu temperamento. A frase era: vou te bater porque te amo. Né? Não, ele batia, quantas vezes eu me perguntava: mas que tipo de amor é esse? Né? Então me odeia um pouco, se o amor é cinto. Mas hoje realmente. Mas ele batia entende, no pastor Aguiar, dizendo: agora tu não entende, mas um dia tu saberás. É desse jeito. A gente está aqui, então, falando desse conflito aí na educação dos filhos, a importância de colocar limite, cuidado com essa questão da compensação. Uma coisa que a nossa realidade hoje, com o aumento do divórcio, nós temos visto muito, né, essa tentativa de compensar. É claro, os pais amam os filhos, eles percebem que os filhos estão sofrendo, separados do pai ou separados da mãe, né, por algum período de tempo e tal. Então, muitas vezes, a mãe quer dar tudo que o filho pede, não coloca limites, ou o pai quer compensar dando tudo que o filho pede. É uma realidade que nós vivemos hoje. Eu preguei esses dias, pastor Leidiel, aqui na sede sobre a vida comum, na formatura da ET Blue. E eu me lembro que uma das coisas que eu falei é que um pai, ele não se constrói no Beto Carreiro. O pai não se constrói na Disney. Nós costumamos, geralmente, as crianças, elas vão lembrar, na vida adulta, de coisas simples que os pais fizeram. Eu viajei já com meu pai, já fui em vários lugares, mas eu me lembro de coisas pequenas. Eu me lembro do meu pai me colocando aqui no joelho, no pé, e balançando, jogando para cima. E olha que meu pai já me deu brinquedo, já me deu um monte de coisa, mas eu me lembro de coisas pequenas, coisas simples. Então, esse mundo ensinou, e infelizmente a geração que nós vivemos como pais hoje, também aprendeu assim, que é o quê? Dê um videogame, dê um Super Nintendo, dê um Atari, dê isso. Isso faz o quê? Eu compro o teu tempo, meu filho. Eu compro o teu tempo, eu não preciso te dar. E aqui entra uma questão. Aquela ideia de tempo de qualidade é uma falácia.
Filho precisa de tempo de quantidade. Esse negócio de que, não filho, eu não tenho tempo para você agora, mas um dia nós vamos tirar assim, o dia inteiro, porque nós vamos lá não sei aonde, e nós vamos fazer isso, aí enche aquele dia de bobagem, a criança volta intoxicada, diabetes lá no alto, e o pai sai tipo assim, puxa, tempão de qualidade, amanhã eu volto para a minha vida e não preciso mais. Não é isso. Eu tenho aprendido assim na minha paternidade com a Ellen, é óbvio que eu vou ter que aprender agora com o segundo filho, mas eu tenho aprendido na paternidade com a Ellen, assim, ela quer que eu pare para ler uma historinha, eu tenho que parar para ler aquela historinha, e às vezes eu estou corrido, e eu quero dizer para ela, e às vezes até respondo, filho, agora o pai não pode, mas aí eu penso, puxa, quando que eu vou parar? Eu vou parar daí naquele dia, eu vou encher de coisas, quando na verdade é agora que marcaria a vida dela, que eu parei um pouquinho, nem que fosse 15 minutos, para ler um livrinho para ela, né? Então, tempo de qualidade é balela. As crianças precisam de tempo de quantidade. Isso eu acho que é extremamente interessante, Pastor Black, porque assim, a gente tem visto essa fala muito presente, não, eu preciso dar um tempo de qualidade, isso de fato se tornou um vilão, porque daí se resume apenas um dia entre 15, a criança passou 14 dias recebendo todo tipo de influência, e daí o pai, naquele um dia, né, como você falou, enche aquele dia, até tem momentos bons, saudáveis, né, agora as outras coisas certamente vão pesar mais, porque ela teve 14 contra 1, pode ter certeza, as outras influências vão pesar mais. Então assim, quando nós falamos desses conflitos com filhos, educação de filhos, é um assunto também muito amplo, acho que um dia a gente vai ter que trazer só esse assunto, mas algo muito importante, os pais estarem em concordância com essa educação, com o diálogo aberto, com os limites bem esclarecidos, e eu sempre digo, tão importante quanto colocar os limites é colocar as consequências se esses limites não forem obedecidos, porque o teu filho precisa entender que limite é proteção, e isso significa também amor, ok? Nós vamos falar ainda de alguns assuntos, o tempo já está passando, né? Já foi aí 1 hora de conversa. Eu só queria voltar num assunto, pastor Aguiar, você falou ali a respeito de batalha espiritual, da questão da espiritualidade, né? O quanto isso também, infelizmente, né, os pais que deveriam ser os guardiões dos lares, na questão espiritual, a vida de oração, o devocional no lar, essa negligência tem com certeza potencializado os conflitos. É claro que a gente não vai supervalorizar, você não vai colocar uma lente, tudo é espiritual, mas o ponto de partida a Bíblia vai dizer que o mundo que nós vemos, ele não foi criado por aquilo que é aparente. Então existe muitas questões de conflitos de uma casa, que a sua causa não está naquilo que é aparente. Então o exercício de uma espiritualidade ativa, sólida, madura, ela vai cobrindo, é um telhado, é uma cobertura, Eu lembro que já aconteceu em casa, algum momento, em relação aos nossos filhos, de ter um momento assim tão tenso, que eu e a Eliane discernimos que aquilo ali era algo estritamente espiritual, e nós paramos, oramos, imediatamente nós oramos, confrontamos, enfrentamos aquilo que o maligno estava a instalar ali, e após a oração, imagina os corações aquietados e sossegados. Então, quando o pai ele negligencia a sua espiritualidade, e aqui, quando você trabalha os papéis do homem e da mulher, você vê que o homem, ele é esse guardião, ele é esse protetor, ele vai proteger o jardim, ele vai guardar o jardim, quem vai promover essa segurança é o homem, a mulher tem o seu papel, mas também ela será essa adjuntora a essa proteção. Quando o homem ele vai ser vagaroso nessa espiritualidade, ele vai descobrindo, ele vai desprotegendo a espiritualidade dessa casa. Existem muitas realidades conflitantes que seriam sanadas apenas no mundo espiritual. Existem desentendimentos, existe dissensão
que seriam sanados se o homem fosse para a oração. Se este casal chegasse à cabeceira da cama e orasse em favor deste ambiente familiar. Existem conflitos que apenas o ato da oração em si já resolve. Isso é claro que não é generalizar. Existem problemas nessa família que é olho a olho, é conversa a conversa, é coração a coração, é atitudes. Mas existe algumas coisas pontuais que está revelando que a espiritualidade desta casa está falha. Há um vazio, há uma lacuna. O diabo está dançando, está sambando nesses relacionamentos. Não há uma voz, não há alguém dizendo: serpente, cala-te. Eu sou dominador, eu fui criado para dominar esta criação. Você não tem voz para ditar. Nós não estamos confrontando a serpente. Ainda essa madrugada, nas minhas leituras, eu estive pensando sobre a retórica da serpente. É um sermão que eu pretendo ministrar em alguma oportunidade. Às vezes ninguém está confrontando a retórica da serpente. Adão não confrontou a retórica da serpente, a Eva não confrontou a retórica da serpente, e às vezes dentro desta casa ninguém está confrontando a retórica dessa serpente, e você não confronta essa retórica com apenas argumentos. Você precisa adentrar o mundo sobrenatural, você precisa clamar, você precisa discernir os poderes, as forças espirituais pela qual você está lutando. Nós tivemos um seminário há poucos dias para as mulheres. Eu fiquei assim maravilhado de alguns princípios trabalhados ali, e eu acredito quantos testemunhos que eu ouvi, e quantas mudanças e transformações que famílias sofreram, porque essas mulheres que saíram daqui entenderam que o seu enfrentamento a priori não é com o outro, não é com o marido nem com os filhos. O seu enfrentamento a priori é com os poderes espirituais e com o seu coração. E quando você discerne isso, uau, você está ganhando muitas batalhas. Às vezes nós somos como Pedro, estamos utilizando espadas para vencer os poderes espirituais. E Jesus está dizendo: Pedro, guarda, coloca a sua espada na bainha, porque isso aqui não é poderes humanos, isso aqui é poderes espirituais. Eu estou vencendo essa guerra, não é com espada, é no mundo espiritual. Isso eu creio que vem a calhar com, quem sabe, uma resposta generalizada para todos esses conflitos que nós estamos aqui falando e falaremos ainda. A questão da oração, a comunhão com Deus. Você conectado com os céus, você vai ter ferramentas necessárias para saber lutar, para saber vencer as batalhas, vai ter o discernimento espiritual. Quantos pais não sabem o que está passando no coração de um filho quem sabe está na adolescência, juventude, quieto, né? Não fala, quem sabe está sofrendo, mas a oração, pai e mãe, a oração faz toda a diferença. A oração vai dar para você a sabedoria, o discernimento necessário e muito mais. Você vai ver os céus se movendo em favor da sua família. Eu creio que todos nós aqui temos experiências nessa área, né? O quanto a oração dos nossos pais, né, abençoaram a nossa vida e nos fizeram ser quem nós somos hoje. Sobre essa questão da batalha espiritual, né, para a gente, quem sabe, finalizar esse assunto aqui, mas eu quero dizer uma coisa muito importante. A gente precisa, na realidade, entender que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Coisas que acontecem no mundo espiritual influenciam o nosso mundo físico. E muitas vezes nós estamos tratando coisas, né, dentro do nosso lar que realmente, como já foi falado, é de cunho espiritual, né? Então nós precisamos entender quem é o nosso adversário. Primeiro nós precisamos nos posicionar nisso e entender quem é o nosso adversário. E Pedro vai dizer que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor bramando. Ele identifica o adversário. Então o adversário não é o nosso filho, o adversário não é nossa sogra, o adversário não é o nosso cônjuge. Repete isso aí de novo, Então, entender que há uma questão às vezes muito maior por detrás daquilo ali, né? Foi falado aqui sobre a questão do Éden, né? Ali houve o primeiro ataque sobre a família, foi no Éden.
Mas a serpente não atacou somente aquela família. De lá para cá, a serpente continua atacando as famílias, e nós precisamos identificar quem é esse nosso adversário, e nos posicionar, se é uma guerra, com as armas corretas. E aqui é o que o pastor falou, com as armas corretas. A oração é a principal arma para vencer no mundo espiritual. E uma outra arma, pastor, que muitas vezes é negligenciada, que nós poderíamos falar de outras mais, mas uma questão importante também é a questão do perdão. O perdão é uma arma poderosa para colocar fim em muitos conflitos dentro do lar, porque o perdão, às vezes, quando nós liberamos, nós colocamos no outro, parece, né, a razão da discussão, e a gente acha que, se dando o perdão, eu vou realmente dizer que eu estou errado. Irmãos, o perdão é uma arma que Deus nos deu para vencermos grandes conflitos e batalhas espirituais dentro do nosso próprio lar. Pastor Sandro, eu estou lembrando assim que no início do meu casamento, alguns momentos acalorados ali, aquele negócio da adaptação, enfim, e às vezes eu errava no meu comportamento, na minha postura, e terminávamos aquele conflito ali, mas era como se eu estivesse na razão, mas eu era o vilão. E em um momento depois, eu vi a minha esposa vindo assim com uma atitude muito nobre, muito sublime, e eu perguntava, mas como isso se explica? E ela dizia assim, eu decidi envergonhar o diabo. Então assim, quando você decide perdoar, você não vai alimentar, você está lidando com o seu verdadeiro inimigo. É isso aí, você está envergonhando o diabo. Essa batalha, Satanás, tu não ganha. Eu estou despojando as suas armas, estou perdoando. Ponto, acabou. É interessante que, quando Paulo vai falar como nós vamos fazer a transformação, é renovação de mente. No final do capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu sempre digo, você pode escolher interromper o fluxo maligno, porque a falta de perdão gera então essa ira que me faz eu me vingar, né? E entra nesse ciclo maligno. Ele me fez mal, vou fazer mal para ele, consequentemente, se eu fiz mal para ele, ele vai fazer mal para mim, e entra num ciclo perverso que nunca tem fim, a não ser quando alguém diz, eu vou parar, eu vou liberar perdão, e você pode reverter o ciclo, fazendo como? Eu vou fazer o bem. Você, como a própria palavra diz, vai amontoar brasas na cabeça da outra pessoa. Eu fiz mal para ela, ela fez o bem para mim. Como assim? Consequentemente, é bem provável que essa pessoa também vai ser mais maleável, vai fazer o bem. E assim você dá, né, faz o ciclo inverso acontecer. Mas o diabo faz a gente pensar, pastor Lediel, que quando a gente procede assim, a gente está perdendo. Exatamente. A gente está perdendo e estamos fazendo com que o outro vença estando errado. A gente permite que o diabo nos engane, de que quando você lida assim, é você que está ganhando, não é você que está sendo fraco, não é você que está afrouxando-se, não, você está vencendo. É por isso que precisa da renovação da mente. Se nós não tivermos a mente de Cristo, consequentemente, tudo isso que a gente está falando se torna quase impossível, né? Mas Cristo em nós faz com que as coisas sejam diferentes. E é interessante com a questão do perdão, que o perdão, o verdadeiro perdão, ele é restaurador. Quando nós olhamos para Deus, o maior perdoador que nós podemos conhecer é Deus. E o perdão de Deus é um perdão que restaura, porque o homem era inimigo de Deus. Mas quando ele alcançou o perdão de Deus, ele se torna inimigo. A mudança deste homem foi radical. E dentro do ambiente familiar não é diferente. Quando nós liberamos o perdão é restaurador, ele restaura os laços familiares, ele restaura a comunhão familiar. Por isso que Satanás luta para que nós não liberemos o perdão, porque o perdão é restaurador e é uma arma para colocar o fim nos conflitos familiares. Por isso a gente tem que pensar também nessa questão, porque tem gente que diz assim, porque às vezes a gente briga por coisas bobas, coisas pequenas, insignificantes, que quando não são tratados do começo, geram problemas muito mais fortes lá na frente.
Então a gente tem que pensar assim, vale a pena ficar brigando por isso? Vale a pena ficar investindo as nossas energias em cima disso? Né? Eu digo assim, uma frase, né, muito conhecida: é melhor perder na paz do que ganhar na guerra. Pastor Nilson fala muito disso, né? Bom, sobre o perdão também é um assunto muito amplo, mas eu creio que ficou bem claro, né? Nós em Cristo temos sim capacidade para perdoar, o nível que for. Se Jesus nos perdoou, sendo Ele puro e nós pecadores, quem somos nós para dizer que não vamos perdoar? Não é verdade? Tem muitas perguntas e o tempo se foi, já temos 1h30 aí de conversa, né? Já tem algumas perguntas pelo chat, pelo WhatsApp, as pessoas enviando. Pastor Sandro ali citou da sogra e teve alguém que falou, mas a sogra na minha vida é um problema, porque ela vive se metendo e o meu marido continua dando mais atenção para ela do que para mim. Isso é extremamente complexo. Pastor Black, nos ajuda aí nessa resposta. Mas assim, a palavra de Deus, ela já é o nosso manual, né? Deixará o homem pai e mãe. É a questão, eu creio que um dos grandes conflitos familiares é essa falta de noção das prioridades. Você precisa entender, a tua esposa, o teu marido, o teu cônjuge, ele passa a ser prioridades. E interessante que Deus vai fazer questão de pegar as pessoas mais importantes de um relacionamento, uma pessoa que é pai e mãe. Vai deixar pai e mãe se unir ao seu cônjuge. Ou seja, a esposa precisa estar acima dos pais. Se está acima dos pais, está também acima dos filhos, está acima dos amigos, acima da profissão e assim por diante. Se não houver essa compreensão dessas prioridades, vai dar problema. O problema é esse deixar pai e mãe. As pessoas entendem apenas no nível geográfico. Eu estou deixando o financeiro, eu estou deixando meu pai e minha mãe porque estou indo para minha nova casa e tal. Eu estou deixando meu pai e minha mãe porque agora não dependo mais deles para nada financeiramente. Existe o deixar emocional. E é engraçado que esse negócio de amor só de mãe, né? A gente vê nos caminhões aí essa frase, amor só de mãe, filho. Amor só de mãe, porque a mãe tampa os seus defeitos, filho. Porque a mãe, quem ama o feio, bonito lhe parece, minha mãe já dizia, tá? Você pode ser aquele cara assim, que às vezes cheio de defeito, a mãezinha tadinha vai lá porque ela é mãe. Amor só de mãe não, filho. Amor, agora você está conhecendo um novo nível de amor, que é esse amor espelho, que enfrenta, confronta dentro do seu casamento. Então essa questão de lidar, né, com a sogra, principalmente essa pergunta, essa pessoa que enviou ali que o marido não consegue se desvencilhar, essa família precisa de ajuda. Tá? Vocês não vão conseguir resolver isso sozinho, porque esse marido precisa compreender essa extensão que ele está fazendo. Ele está querendo copiar a mãe na esposa, e a esposa não é sua mãe. Escuta, a esposa não é sua mãe. A lasanha não é do mesmo jeito. Limpar a casa não é do mesmo jeito. Ela é sua esposa. A esposa não é mamãe. Esposa é esposa. E ele precisa compreender virar essa chave, deixar emocionalmente a sua mãe, compreender que a partir de agora existem coisas nas quais a mãe não tem mais autoridade. Tem coisas que a mãe não tem mais autoridade para falar. Pastor, só continua falando. Agora tu cortou minha ideia. Pode falar. Pode falar. É porque assim, quando nós casamos, pastor Black, a nossa família agora é o cônjuge. Pai, mãe e irmãos é parente. A relação de aliança agora é com o cônjuge. E assim, a relação da mãe com o filho, eu vou falar uma coisa meio forte aqui, mas eu aguento a pancada depois. Ela beira uma idolatria. Quando a mãe perde esse limite em relação ao filho, beira essa idolatria. E aí acontece o que o senhor está dizendo. Casou, gente, quantas vezes a gente recebe essa reclamação? Pastor, a minha sogra chegou lá em casa, ela tirou meus tapetes, ela pegou minhas varas, ela quer mudar tudo lá em casa. Não, fêmea. E o filho concordou, né? Esse que é o problema. Aí fazer igual o meu pastor, tem que dar de cinta, né? Então assim, essa mãe, eu acho assim, nós quanto igreja, a gente precisa continuar trabalhando isso, né? Quando se casa, eu acho que a gente tinha que chamar as mães, né? Você, olha, vamos dar um seminário para essas mães que casou, vê o filho, essa camisa está amarrotada. Como assim, camisa amarrotada? Se está amarrotada, mas
O que ela está dando para ele, você não pode dar. Então, calma. E mulher tem aquele sexto sentido. Foi uma frase da sogra dizendo a camisa está amarrotada. A nora, ela já interpretou, mas me chamou de relaxada. Né? Acho que eu não estou trabalhando direito. As mulheres, ela tem essa sacada assim, né? Sobre essa questão ali que foi perguntado, né? Essa intromissão dos pais dentro do relacionamento conjugal do filho, ele é um desencadeador também de conflitos. Por isso, quando a gente falou sobre a questão de limites com os filhos, essa irmã que colocou isso, ela precisa se comunicar, né, ter uma conversa franca e aberta com seu esposo, para explicar que ela está se sentindo desconfortável com essa situação, para que ele coloque limites com relação a isso. Ele precisa colocar limites. A gente falou de limite com os filhos, mas quando há uma intromissão dos pais dentro do relacionamento conjugal dos filhos, precisa ser colocado regras claras e limites para que não prejudique o relacionamento conjugal. Uma coisa que nós temos que entender também, e aqui depois eu passo a bola para o pastor aí, não sei quem quer pegar, mas para fechar a minha fala, é o seguinte: enquanto nós, filhos, estamos em casa, dentro do ambiente familiar, eu obedeço e honro meus pais. Quando é o caso, a orientação bíblica não é obedecer os pais, mas honrá-los. Isso. Então, enquanto eu estou dentro de casa, eu obedeço e honro. Quando eu caso, eu continuo honrando, mas não tenho agora essa obrigação da obediência. E a questão bem clara, prioridades, né? Eu acho que isso, nessa pergunta ficou claro. Nós vamos ter mais 10 minutinhos só de programa. Se tem alguma pergunta que você deseja fazer, nos envie aí que nós vamos procurar responder. Pastor Aguiar, uma das perguntas foi falado sobre oração, a batalha espiritual, a importância do casal estar protegendo a família e quando o cônjuge não é crente. Como proceder? Então, primeiro a nossa solidariedade, né? Às vezes a gente, no sermão, a gente não consegue fazer essas pontuações mais detalhadas, né? Às vezes a gente chama muito a responsabilidade dessa casa para o marido, mas quem está nos assistindo na igreja, pastor, eu sou mãe solteira, né? O meu marido não é cristão, então aí você precisa, né, manter o seu papel quanto mulher, e você vai ser a base da espiritualidade dessa casa. Né? Então, assim, há uma palavra de Paulo à família, no capítulo 7 de Coríntios, no versículo 14, que diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. A ideia de Paulo aqui é dizer que quando o outro está disfuncional em relação à fé, você precisa continuar funcionando na sua fé, porque a sua funcionalidade espiritual vai gerar uma cobertura nessa casa. Lembre-se, se o seu marido ou a sua esposa é incrédulo, é ímpio, lembre-se que você é luz, e a luz prevalece sobre as trevas. O que Paulo está dizendo é que se você continuar ativo ou ativa na sua espiritualidade, mesmo quando o seu cônjuge está em trevas, esta casa receberá a influência da sua espiritualidade. O problema é que às vezes nós deixamos de funcionar quando o outro não funciona. Assume a autoridade espiritual sobre esta casa nesse sentido. Se o marido está disfuncional na fé, por não estar em Cristo, então você é essa referência. Então a Bíblia diz: essa casa será iluminada pela santidade, pela espiritualidade da esposa. Então, nós sabemos de que pesa, claro que pesa. Então, aqui, por isso que eu disse a minha solidariedade. Mas lembre-se, há uma autoridade de Deus sobre você. Não há desculpas para dizer que tudo foi desgovernado porque o homem não está em Cristo. Se você é uma mulher que vai edificar a casa, é porque você está em Cristo, no Espírito
Espírito você consegue manter luz nessa casa. A ideia de Paulo é essa casa não vai ficar escura e nem em trevas, porque ela ou ele vai brilhar, e isso é suficiente para impedir um caos maior nesta casa. Amém. Então está respondida aí mais essa pergunta. Próxima, Pastor Black, você pode responder, né? Essa questão da quarentena, muito tempo, né? Aqueles que estão aí mesmo de quarentena, muito tempo em casa, o que fazer? E já emendando aqui com uma pontuação feita pelo WhatsApp, né? O marido não quer colaborar nas tarefas domésticas agora esse tempo que ele está em casa. O que fazer? Pegou. Maridos, viveis a vida comum. Vivei a vida comum com a sua mulher. Fala da pia lá, fala aquela frase lá. Da pia? Todo mundo quer salvar o mundo. Todo mundo quer salvar o mundo e ninguém quer lavar louça. Que coisa, né? Ei, maridos, né? Não só maridos, porque às vezes a gente abrange só os maridos, mas os filhos, né? A questão de, às vezes a mãe está sobrecarregada, agora é mais roupas em menos tempo para lavar, Ei, né? As crianças sempre querem comer, é curioso, rapaz, a minha filha, ela nem vai para a escolinha ainda, mas dá uma fome nela, é uma coisa doida. E assim, sim, a mães pedindo socorro, e eu entendo isso, é porque o tempo todo elas estão fazendo alguma coisa. E aí vai minha dica, né? Minha dica simples: divida tarefas com os seus filhos. Tem filhos? Divida tarefas. Faça seus filhos lavar louça. Ei, não vai lá e assume tudo. Faça eles lavar louça, gente. Faça eles lavar louça, faça eles ajudar nas coisas da casa, dê tarefas. Seus filhos já podem fazer alguma coisa. Ajude eles, desenvolva isso neles. E assim, como passar esse tempo? Porque esse tempo de quarentena, todo mundo vai para o seu celular, todo mundo vai... Há um irmão lá da igreja que ele me ensinou muita sabedoria. Ele tem 2 filhos adolescentes. Ele disse: olha, meus filhos têm entre 10 da manhã e 11h30 para ver o celular. Eu achei pouco tempo para um adolescente, mas ele disse: meus filhos têm entre 10 e 11h30 para ver celular. Nessa hora eles veem o WhatsApp, o Instagram, tudo que eles quiserem, entre 10 e 11h30. Depois, quando eles vão entrar para o almoço, eles colocam os celulares numa sacolinha lá, e aquele celular não é mais visto pelo resto do dia. E ele preencheu esse espaço. Como que ele preencheu esse espaço? À tarde algumas atividades em família. Gente, tem tanto jogo de tabuleiro legal que essas crianças precisam descobrir, gente. Ludo, War, Imagem e Ação, sei lá o que você vai inventar, tem tanto jogo legal para você jogar com as crianças, desenvolver o espírito de família, ao invés de você estarem no celular, né? Então, crie isso. Ei, não é você simplesmente chegando lá e tirando o celular e dizendo: agora todo mundo vai. Não. Crie expectativas, peça opiniões. Eles também têm opiniões boas para dar, de brincadeiras, brinquedos, enfim. Crie alguma coisa. Nós estamos lá, minha esposa hoje à tarde estava ensinando minha filha a fazer uma hortinha lá em casa. Isso vai também te desenvolvendo como pessoa. Você busca informação para poder desenvolver nos seus filhos aquilo que de repente nem você conhecia, né? E cantem, toquem, mesmo se desafinado, faz barulho, sabe? Faz barulho, seja alegre, cria um ambiente feliz. Isso é simples, gente. É simples. No começo, teus filhos de repente vão até estranhar: meu Deus, o pai, a mãe fazendo isso. Depois eles entram na brincadeira, gente. Isso vai, sabe? Cozinha junto. Cozinha, é fácil ir para a cozinha, vai lá, um corta alguma coisa, outro pica outra coisa, o outro vai lá, põe para cozinhar. É simples. Pega esse tempo, gente, preencham, fazendo coisas em família, tenham um tempo juntos, de conversa, enfim. Fotos, pega foto, nós pegamos o álbum de fotos, mais de 1000 fotos que nós temos, abrimos lá, e todo dia alguma foto para ver. Pegamos os livrinhos, a Ellen espalha aqueles livros no meio da sala. Eu estou falando de mim, mas é coisa que você pode fazer lá na sua casa, que são simples e que vão te ajudar a passar esse tempo desenvolvendo essa boa relação com a sua família. Pastor Black, eu só pontuo aqui a questão da alternativa, né, dos afazeres domésticos. Mais uma vez, eu destaco aqui a questão da minha esposa, porque assim, é interessante você, né, senhora, né, dona de casa, irmã, às vezes, né, você vai fazer isso, chega para o marido e dá aquele decreto, né? A maneira com que a minha esposa chega para mim, ela fala o seguinte: ó, eu vou te dar 2 opções, letra A ou letra B. Letra A, lavar vasilha.
Letra B, varrer a casa. Aí eu falo que era a letra C, né? Sem fazer nada, mas ela não aceita. Então eu escolho. Então tá bom, vou lavar a vasilha. Então assim, dá opções. Assim, chama a família e fala assim, nós temos isso. Quem vai ficar com o quê? E vai administrando essa alternativa. Eu acho que vai dar briga, pastor. Não, mas todo mundo vai ter de fazer alguma coisa. Isso, e no outro dia, inverte os afazeres. Então, ele vai distribuindo de sorte que todo mundo consiga fazer isso ao longo da semana, porque teremos tempo aí para trabalhar. Boas ideias aí, boas ideias. Nós não temos tempo de responder todas as perguntas enviadas. A última eu vou pedir para o pastor Sandro responder. Pastor Sandro, estamos falando de conflitos familiares. A pessoa, né, aqui mencionou que o maior conflito sempre no casamento e na família é a respeito das finanças. Nunca tem o dinheiro suficiente, sempre estão preocupados com os boletos que estão chegando, não tem dinheiro para pagar. É claro que eu sei que é muito amplo, né? Esse assunto, eu acho que também um dia a gente vai ter que trazer o pessoal do CRAW aqui, que é um curso fantástico, né, para orientar, mas só dar uma pincelada para nós encerrarmos depois com uma consideração final de cada um. Verdadeiramente o assunto ele é amplo demais para a gente poder aqui dar uma orientação à altura que essa pessoa necessita. Mas veja bem, o dinheiro na realidade ele cumpre dois objetivos em nossas vidas, né? Primeiro ele tem que servir ao reino de Deus e depois servir a nossa família. Então, esses são os dois pontos que o dinheiro deve ter: servir ao reino de Deus e servir a nossa família. Um dos grandes problemas que eu vejo com relação ao dinheiro, pastor, que é um dos encadeadores, né, desencadeadores de conflito familiar, que é as finanças, é por causa do modelo de gestão financeira que os casais adotam dentro do lar. Veja bem, existe o modelo do meu e o teu. Não, esse é meu dinheiro e esse é o teu dinheiro. Mas existe outro modelo, que é o modelo do nosso. Então veja bem, se eu entro num relacionamento onde a palavra de Deus diz que nós nos tornamos uma só carne, por que o dinheiro tem que ser algo que se divide? Eu sei que isso gera um debate muito grande e nem todos, quem sabe, vão concordar com essa minha fala. Mas veja bem, eu vejo assim, o casal, o marido e mulher, tem condições de compartilhar seus corpos, mas às vezes tem dificuldade de compartilhar a senha do cartão, de compartilhar o seu dinheiro. Então, quando a gente divide o dinheiro e começa a botar essa sua responsabilidade, a gente começa a desenvolver mais possibilidade para conflitos. Quando nós nos unimos, o dinheiro é uma coisa única na família, nós temos menos problemas. Mas veja bem, não quer dizer que não haverá problemas. Agora, quando se fala, nunca sobra dinheiro, nunca tem condições, né, para isso, irmãos, eu acho que nesse momento a gente precisa aprender um pouco sobre princípios de gestão financeira familiar. Né? Aí você precisa procurar alguém que lhe dê alguma orientação com relação a planejamento financeiro no ambiente familiar, o que nós não temos condições aqui para abordar esse assunto, porque ele é muito vasto, mas aí a minha recomendação é que você procure alguém que possa lhe orientar nesse sentido, e que você seja honesto com as suas finanças, porque tem coisas que a gente compra que a gente não precisa, para agradar quem a gente não conhece, na hora que a gente nem precisava ter comprado, né? Por aí. O assunto realmente é amplo, fica aqui a sugestão. Tem o curso CRAW na nossa igreja, e se você tiver algum interesse, você pode ligar na secretaria 3340-3464, eles vão estar passando esse contato para você. Você pode ligar também ou mandar um WhatsApp para mim, né, 999097237, eu vou estar te encaminhando para as pessoas certas. O assunto hoje realmente foi um assunto, acho, muito amplo, mas também um assunto fantástico. Acho que deu de trazer alguns esclarecimentos, conflitos familiares, mas eu quero aqui sugerir para você, primeiro, você que ainda não é casado, mas está namorando sério, ou quem sabe já está noivo, entrando para, né, o casamento, nós temos o curso de noivos, que é o pessoal da UMAD, dos jovens. Você pode procurar o canal da UMAD, o pastor Gessé, ele vai estar passando todas as instruções a respeito do curso de noivo, que é fantástico. E nós temos o melhor curso do Brasil para a família, que é o curso Lar Feliz. Todos esses assuntos que nós abordamos
e demos uma pincelada aqui, você pode estar conhecendo, basta você digitar nas redes sociais Ministério Lar Feliz, você vai estar aí se inteirando do melhor curso para a família. É curso fantástico, tanto para o casal, educação dos filhos. Então eu quero sugerir você que seja procurando esse curso. Aqui em Blumenau são várias congregações que tem, e no estado de Santa Catarina praticamente todas as cidades já tem aí, quer dizer, todas não, né? Mas todas as regiões já tem o curso Lar Feliz implantado, e é uma bênção, tá? Procure aí o Ministério Lar Feliz, curso Lar Feliz, você vai se surpreender com a qualidade desse curso, que com certeza vai auxiliar e ajudar muito, abençoando aí a sua família. Considerações finais para nós encerrarmos, já depois o pastor Aguiar vai dar um aviso, pastor Black encerrando com uma oração. Pastor Sandro Aguiar, tua palavra de despedida. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, a Deus por estar aqui nesse momento, poder estar comunicando um pouco da palavra de Deus e esse tema tão importante sobre a questão de conflitos e violência domiciliar, né, ou doméstica. Eu queria deixar um versículo que eu acho que nos ajudaria muito, finalizando aqui, nos ajudaria muito nessa questão dos conflitos. E essa palavra, ela vem da boca do próprio Cristo, que eu acho que essa é a regra de ouro para vencermos os conflitos familiares. Jesus disse assim, Mateus 7,12, assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam a vocês. Essa é a regra de ouro de qualquer relacionamento, inclusive familiar. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Lediel. Deus abençoe, muito bom pelo convite, estar aqui ladeado pelo pastor Sandro Aguiar, pastor Black, muito bom. Eu deixo com vocês uma dica, né, de literatura, não vou falar sobre ela, só quero dizer que eu garanto que é uma leitura revolucionária. O Significado do Casamento, do Tim Keller, é um material assim revolucionador para os princípios e pilares do nosso casamento. Quero falar sobre isso, não é necessariamente sobre casamento, mas é sobre relacionamento. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. É um dos melhores livros que eu já li sobre relacionamento, vale a pena. E tipos de família, né? É você ter esse discernimento, qual é o perfil da sua família e como tratar isso de maneira muito eficaz. Eu deixo então apenas uma frase dentro do assunto a priori aqui abordado, dentro do abuso, a face da mulher foi planejada para teus lábios e não para o teu punho. Henry Smith, e eu quero falar também, né, que a face do homem, né, foi planejado para os lábios da mulher e não para as unhas dela, né? Isso aqui é a adequação minha. Eu quero só encerrar agradecendo, né, mais uma vez, é a terceira semana já que nós estamos aqui e é muito bom, a gente aprende muito. Eu preciso dizer, em última análise, que o teu casamento, o teu relacionamento com seus filhos, ele não tem a priori a ver com eles, tem a ver com o próprio Jesus. Eu costumo dizer que aquele texto de Mateus 25, quando fizesses o bem a esses pequeninos, a mim fizestes, eu costumo dizer que a gente vê muito Jesus na cara do mendigo, na cara daquele que está fora, na cara do desvalido, mas a gente não vê Jesus na cara da nossa esposa, a gente não vê Jesus na face dos nossos filhos. E eu preciso dizer para você que quando você serve a sua família, você está também servindo a Jesus. Você precisa de ajuda nesse aspecto? Então, se renda a Jesus. Olhe para o seu marido e pense, eu quero servir ao meu marido como se eu estivesse servindo ao próprio Cristo. Ele não é perfeito, é verdade, mas eu quero servir como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Eu quero servir minha esposa, eu quero servir meus filhos como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Talvez você precise de ajuda no seu casamento. Talvez você daquele tipo de pessoa que está dizendo assim, acabou, deu, não tenho mais jeito, meu casamento está no fim. E eu queria dizer para você, peça ajuda, a igreja The Blue está à sua disposição e nós queremos orar por você agora. Queremos orar pela tua casa também, para que a paz esteja aí no teu lar, para que você, neste tempo, não sabemos ainda quanto tempo de quarentena temos, mas neste tempo você possa
conhecer uma família que você talvez nunca antes havia conhecido, positivamente falando. Feche os teus olhos aí na tua casa. Se a tua família está perto, traz para perto. Nós vamos orar agora por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essas casas que estão ligadas conosco através da internet. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de crescimento que nós tivemos aqui. Quantas coisas foram faladas aqui, eu sei que algumas gotas caíram no coração dessa pessoa e serão, Senhor, sementes que germinarão e se tornarão em árvores frondosas e cheias de fruto. Eu oro, Senhor, para que essa família venha usufruir desse aprendizado e eles possam sair desse ambiente de conflito e ir para o ambiente de conversa, paciência, amor, bondade, longanimidade. Deus, eu oro, Senhor, para que esta família venha conhecer um Deus a qual eles talvez não haviam conhecido. Eu oro para que o Senhor se torne conhecido neste lar através da vida dessa pessoa que está nos assistindo e que através da minha voz, Senhor, aonde estiver a minha voz ecoando, possa também chegar ali a tua presença e a tua paz. Eu oro para que a paz se instale nas famílias, Senhor. Eu oro para que os conflitos sejam resolvidos com maturidade, inteligência e espiritualidade. Que Satanás perca o espaço onde ele já havia conquistado, onde ele já havia colocado o seu trono, que esse lugar seja destronado e ali seja colocado o trono do Senhor para a glória do teu nome. Eu oro, Senhor, para que as famílias vençam em ti neste tempo, no poder da cruz e do sangue de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por cada família, nos proteja, nos guarde do mal e nos ajude a conhecer uns aos outros de forma cada vez melhor e também conhecermos a ti, Pai. Nos cubra com teu sangue, nos proteja, nos guarde, nos leve em proteção para onde formos, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós finalizamos então mais essa noite de bate-papo, um papo aberto sobre esse assunto. Fique ligado que sexta-feira tem mais, tá bom? Quero agradecer aqui a participação do pastor Sandro Aguiar, pastor Black, pastor Alessandro Aguiar. Obrigado pela colaboração de vocês. Eu creio que todos foram edificados. Se você que está com a gente, eu vi que tem gente do Rio Grande do Sul, gente de Itapuá, bastante gente aqui de Blumenau, um abraço para você que esteve conosco. Se você quiser, agora às 22 horas, os jovens sedes terão também a participação deles, o programa deles. Você é convidado aí para estar assistindo esse culto e ser abençoado. Nós finalizamos dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra nós e ninguém é se a tua família estiver debaixo da proteção e das instruções do Senhor Jesus. É tempo de ser relevante, igreja relevante. E isso acontece no seu lar, você sendo um pai, uma mãe, um filho relevante. Que o Senhor te dê a graça e sabedoria para você exercer os teus papéis familiares, segundo o propósito de Deus. E por isso nós dizemos que a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Agora tem a música.